Olá pessoal, sou Daniela Abreu trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos, mas antes de começar, quero agradecer aos apoiadores financeiros do podcast, que é o Marcos Roberto, Ricardo Cidade, Jones Castro, Carolina Ferrato, Luiz Bonani, Maria Renata, Felipe Ramos, Patrícia Budi, Thiago Carvalho, Caroline Rocha, Maurício Figueiredo, Raimundo Pereira e Gustavo Magalhães, e também ao Pix da Luciene Mara. Gente, muito obrigada por apoiar, e se você quiser ser um apoiador financeiro, você pode entrar no site do apoia.se/assustadoramente. Lá você pode fazer uma contribuição mensal a partir de R$5, ou fazer uma contribuição através do Pix, que é o e-mail assustadoramente@outlook.com. Os links estão aqui abaixo do episódio. E vamos para os relatos de hoje. A charrete assombrada. Morávamos em uma fazenda no município de Porteirão, Goiás, e aconteceram várias coisas assombrosas por lá que nunca esqueço. A minha tia morava em uma fazenda vizinha e nos visitava constantemente para levar meus primos para brincarmos. E meu tio usava como meio de transporte uma carroça, que era um meio de transporte muito comum naquela época. Escutávamos de longe o cavalo puxando a carroça barulhenta, então logo sabíamos que meu tio trazia minha tia e meus primos para passar o dia conosco. Meu tio os deixava e retornava para a fazenda deles e voltava à tardinha para buscá-los. Porém, nesse dia aconteceu algo muito perturbador. A tarde caiu e todos ouvimos com convicção o barulho da carroça e cavalo chegando. E minha tia logo gritou, chamando os meus primos para calçar os chinelos, que meu tio estava chegando para buscá-los. Contornamos a cozinha e fomos abrir a porta da sala para recepcioná-lo. E quando abrimos a porta, nada, ninguém estava lá. Ficamos sem reação, pois todos nós escutamos o barulho da carroça com o cavalo relinchando bem na porta de casa. Passou uma hora e meu tio finalmente chegou. Perguntamos a ele se não tinha vindo por aqui antes e resolvido voltar. E ele disse que não, pois estava muito ocupado consertando a colheitadeira que havia quebrado, e por isso tinha chegado mais tarde. Hoje meus tios são falecidos, mas quando nos reunimos com nossos primos, sempre lembramos desse fato assustador, pois me lembro até hoje do barulho da carroça e do relinchar do cavalo na porta de casa. Olhos vermelhos. Nessa mesma fazenda aconteceu algo mais assustador que o fato da charrete fantasma. Meu avô comprou terras na divisa de Goiás com Tocantins e precisou que meu pai fosse dar uma força para ele, pois tinham que limpar o terreno que era somente mata. Nós, consequentemente, ficamos sozinhos com a nossa mãe. A noite chegou, acendemos as lamparinas, pois não havia energia elétrica na fazenda, e fomos nos preparar para dormir. Meu irmão mais novo estava com 35 dias de nascido e estava sofrendo com muitas cólicas. Minha mãe ficava a noite toda acordada com ele chorando. Nesse dia deitamos, apagamos as lamparinas, minha mãe amamentou meu irmão e o colocou na cama ao lado dela. Logo depois, escutamos as tábuas da parede do quarto balançarem. A casa era feita de madeira. E parecia que um boi havia deitado e feito todo aquele barulho. E a respiração que aquele bicho fazia era bufando como um boi bravo. Minha mãe acendeu o lampião e saiu para verificar. Quando ela foi olhar, não tinha nada, nem rastro do animal. Ela voltou para dentro de casa. Depois de alguns minutos, o barulho nas tábuas voltou e o bicho bufava ainda mais alto. Era tão intenso os barulhos que as tábuas da parede do quarto balançavam, e quando fomos olhar nas frestas da parede, vimos nitidamente os olhos vermelhos daquele bicho olhando para a gente. O desespero foi muito grande. Os barulhos só pararam quando o dia amanheceu. No dia seguinte, fomos para a casa da minha tia até o meu pai retornar da viagem, pois o pânico que passamos naquela noite foi muito grande e nunca irei esquecer daquela noite infernal. Esse relato recebi no e-mail, foi enviado pela Vanessa, de Goiás. Fatos estranhos com a minha família. Sou de família numerosa e que não tem uma religião única. Vou começar pelo relato de fatos ocorridos em uma casa em que moramos. Minha irmã caçula, certa vez, chegou em casa feliz, contando à minha mãe que tinha encontrado um antigo vizinho nosso e que conversaram muito. A minha mãe, na hora, lembrou a ela que aquele rapaz havia morrido há anos. Aquilo foi uma das coisas que sucederam a essa minha irmã. Ela não conseguia dormir à noite. Só quando amanhecia ela pegava no sono.
Ela dizia que sentia que havia pessoas no quarto, mas ela dormia sozinha. Minha mãe chamou um padre que sugeriu tirar o espelho que havia no guarda-roupas, pois era como um portal. Também pediu que ela se desfizesse de uma coleção de corujas que tinha. Bem, nem isso resolveu. Certa noite, ela acordou e viu um homem de terno, roupa de antigamente mesmo. Ele estava no quarto e perguntou: Cadê ele? Minha irmã conta que ela sabia que ele se referia ao meu pai, e ela respondeu: Ele chega amanhã. Meu pai estava viajando. Ele vai me pagar. O homem respondeu. Por um problema no voo que atrasou, meu pai não voltou na data prevista. Na noite em que ele deveria estar em casa, o teto do quarto dele desabou e caiu principalmente sobre o lado da cama onde meu pai dormia. Numa outra ocasião, essa minha irmã chegou em casa com um amigo e ele pediu para usar o banheiro. Ela sugeriu que ele usasse o banheiro dos fundos, que ficava ao lado do quarto do meu irmão. Ele foi e voltou muito estranho, calado, apreensivo. Minha irmã, sabendo que ele era sensível ao sobrenatural, perguntou o que havia acontecido. Ele, relutante, perguntou quem era a moça no quarto do meu irmão. Minha irmã respondeu que estavam só eles na casa aquela hora. Ele contou que havia uma moça com cabelos compridos e roupa suja de sangue, dizendo que estava ali tentando dizer ao meu irmão para ele parar o que vinha fazendo, pois ela ainda estava daquele jeito. Preciso abrir um parêntese para explicar isso. Pela descrição, a moça era uma prima minha que havia tirado a própria vida há anos, tomando dose absurda de comprimidos. O meu irmão, na época, era alcoólatra. Assim, estava se matando aos poucos. E acredito que ela estava tentando mostrar que ele sofreria como ela ainda sofria. A minha irmã só conseguiu lidar com essas coisas depois que entrou para o candomblé. Eu digo lidar porque se livrar ela não conseguiu. Mas isso é assunto para outro e-mail. Esse relato foi enviado pela Sol. Meu caso com o jogo do compasso. Quando eu era mais jovem, uns 15 anos de idade, eu e os meus amigos da escola adorávamos ouvir e falar de histórias assustadoras, até que resolvemos brincar do jogo do compasso. Nos juntávamos no pátio durante o intervalo e fazíamos o círculo com as letras. Começamos a brincar e entramos em contato com um homem. Fizemos várias perguntas e descobrimos a causa da sua morte: assassinato. Ele respondia todas as nossas perguntas. E a gente brincava todos os dias, e não sei como, todos os dias o mesmo espírito nos respondia, porque a gente sempre perguntava o nome. Um dia perguntamos quem tinha feito aquilo com ele, e para nossa surpresa, ele soletrou o nome do zelador da escola. Ficamos morrendo de medo dele. Então, tinha várias salas abandonadas e uma vibe bem sinistra. Depois disso, resolvemos parar de brincar e esquecemos o tal homem. Esse relato foi enviado no e-mail enviado pela Gisele. O homem ensanguentado. Tenho 33 anos e minha mãe conta que, até os meus 5 anos de idade, eu falava para ela que via um homem ensanguentado no meu quarto todas as noites. Eu não me lembro dele. Até que um dia, e desse dia eu me lembro até hoje, acordei e, ainda deitada, vi um anjo perto dos meus bichos de pelúcia. Era um homem com uma túnica muito branca, descalço, envolto em uma luz muito forte e branca. Quando ele percebeu que eu havia acordado, pôs as mãos em posição de reza e começou a subir no ar, sumindo através do teto. Desde esse dia, eu nunca mais falei sobre o homem ensanguentado. Do homem eu nunca me lembrei, mas do anjo me lembro perfeitamente com todos os detalhes e até hoje sei que eu não estava sonhando. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Giovana. Poltergeist. Vou contar uma história da minha família. Aconteceu com a minha mãe. Eu tinha por volta de 8 anos e morávamos em um apartamento pequeno de sala, cozinha, banheiro e apenas um quarto, onde todos dormíamos juntos. Éramos em 5, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, além de mim. Minha mãe sempre carregou algo meio estranho com ela. Sempre aconteciam coisas bizarras onde ela estava. Estava estreando na TV o filme Poltergeist. Tinha saído do cinema há um tempo.
e minha mãe e meu irmão ficaram assistindo durante a noite. Quando foi de madrugada, eles já estavam no quarto dormindo com os demais quando ouvimos um grito da minha mãe e acordamos correndo. Quando meu pai acendeu a luz, minha mãe estava com a TV na cabeça. Lembrando que nessa época do acontecimento não existia TV Smart nem nada disso. As TVs eram grandes, de tubos imensas, e não tinha como a minha mãe pegar uma dessas e colocar na cabeça dela. Ainda mais porque estava deitada de lado. Minha mãe tem 1,46 de altura mais ou menos e não conseguiria levantar a TV. Meu pai correu e tirou a TV da cabeça dela e ela continuou a dormir. Detalhe, o meu irmão também não acordou. No dia seguinte falamos com ela sobre o ocorrido e ela não se lembrava. Ela só lembrava que sonhou com uma árvore engolindo meu irmão. Até hoje não sabemos o que aconteceu. Meu pai fica assustado até hoje porque não sabemos como aquela TV foi parar na cabeça dela. Recebi esse relato no direct do Instagram, foi enviado pela Ale Keller. Presença estranha no meu quarto. Meu relato aconteceu na minha adolescência por volta dos meus 13 anos. Eu e os meus pais morávamos em um sítio na beira de uma estrada e ao pé de um morro. Esse sítio ficava próximo ao presídio agrícola onde ocorreram morte de alguns presos. Em uma certa noite, não sei precisar a época do ano e hora da madrugada, eu dormia em um quarto ao lado do quarto dos meus pais. Neste meu quarto tinha um banheiro e a minha cama ficava ao pé de uma janela de madeira que deixava entrar feixes de luz da noite. E como era no sítio, a luz deixava a noite clara. Em um certo momento senti uma presença chegar lentamente e deitar com aquele peso ao meu lado da cama, tanto que o colchão até se abaixou onde ele estava. Fiquei imóvel, paralisado. Não tive coragem de abrir os olhos e fiquei até amanhecer o dia com aquela presença. Esse foi o meu relato. Desde então, em certos tempos, sinto o cheiro de queimado do nada, fortemente, só eu que sinto e parece alguém fumando um cigarro forte. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Gilberto de Mato Grosso. Uma experiência assustadora. Vou relatar algo que me aconteceu no ano de 2020. Eu havia comprado uma casa 3 anos antes na intenção de me casar. Porém, não deu certo e acabei ficando solteiro e indo morar sozinho. No começo foi bem estranho. Era a primeira vez morando sozinho e em outra cidade. Eu nunca tive medo, receio ou algo do tipo. Nunca fui religioso e não acreditava muito nessas coisas. No começo, nada demais acontecia. Até que um belo dia, a primeira coisa estranha aconteceu. Levantei no meio da noite para beber água e, ao chegar na cozinha, me deparei com a geladeira aberta, escancarada mesmo. O problema é que mesmo que eu tivesse esquecido a porta aberta, ela tem uma leve queda que faz fechar sozinha. Então fui caminhando na direção da porta e antes que eu encostasse nela, ela se fechou. Não tive medo, mas sabia que algo estranho tinha acabado de acontecer. Poucos dias se passaram até que tive a segunda experiência, tão bizarra quanto a primeira. Como morava sozinho, eu tinha um costume de apagar todas as luzes e fechar todas as portas, menos a do meu quarto. Fechava tudo, até a porta do banheiro. Então, no meio da noite, acordei com claridade e logo notei a luz da sala acesa. Nesse dia, eu achei que alguém havia invadido a casa. Fui andando bem devagar até a sala, achando que havia alguém ali. Porém, não tinha nada, nem ninguém. Verifiquei as portas e fiquei sem entender. Não bebo, nem uso nenhum tipo de droga, mas realmente achei que estava ficando louco. Um bom tempo se passou e nada relevante aconteceu. Às vezes ouvi um barulho na cozinha ou alguma porta se fechando, mas nada de tão anormal. No fundo, mesmo sem acreditar, sabia que algo estava acontecendo ali. Até que a experiência mais bizarra aconteceu, que foi a que me fez sair dali. Um dia eu cheguei em casa debaixo de uma chuva muito forte, daquelas com direito a raios e trovoadas. Fui logo tomar um banho para deitar porque estava bem cansado. Deitei e apaguei. Logo nos primeiros minutos do dia, com pouca iluminação,
Eu acordei, bem lentamente, somente abrindo os olhos, sentindo um frio fora do comum. Olhei para os pés da cama e vi a silhueta de uma garota sentada de costas para mim, vestindo o vestido que um dia foi branco, mas estava bem sujo. Fiquei em choque, sem conseguir me mexer. Nenhum músculo respondia. A única coisa que fiz foi rezar em pensamento, sem desviar a visão daquela imagem. No final da reza, consegui falar quase que em um sussurro. Deus, com seu manto sagrado, leve essa alma para um lugar de paz. E como fumaça que se dissipa no ar, a garota foi sumindo e virando a cabeça para olhar para mim, mas antes que eu pudesse ver seu rosto, ela sumiu por completo. Fiquei ali por alguns minutos ainda em choque. Um trovão me fez voltar a mim e consegui me mexer. Levantei e segui meu dia com aquela cena que não saía da cabeça. Na semana seguinte anunciei a casa para alugar e me mudei. Contei essa história apenas para um amigo. De tão bizarra não contei para mais ninguém. Mas sem dúvida foi uma experiência que mudou meu modo de ver as coisas. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Marcos de Ribeirão Preto, São Paulo. Então, esse relato que eu vou contar agora aconteceu na casa da minha avó materna, né? Onde a gente morava antigamente. Lá na casa dessa minha avó aconteceu vários relatos comigo, com as minhas irmãs, com a minha mãe também, que lá é um quintal de família. E dentro desse quintal, né? Esse quintal já foi usado para várias coisas. Tem muitos relatos lá nesse quintal. Muito, muito, muito mesmo. E muita gente que morou lá viu coisas assim, né? Então tem bastante relato. Então esse relato que eu vou contar aqui aconteceu comigo, com as minhas irmãs, com meu pai, com a minha mãe, com todo mundo. Meu pai, ele é evangélico, né? Minha mãe hoje em dia também, mas na época minha mãe não era. A gente tava todo mundo reunido na sala, né? Da casa da minha avó conversando e tal. Daqui a pouco, a minha mãe, ela olhou pro espelho. Aí ela olhou pro espelho e olhou pra parede. Nisso, ela falou assim: vocês estão vendo o que eu tô vendo? Todo mundo. Ah, não. Quando já começa com isso, vocês estão vendo o que eu tô vendo, a gente já sabe que é alguma coisa sobrenatural. Nisso que a gente olhou pro espelho, a gente viu a forma de uma caveira, de uma cara assim, de uma caveira, refletindo, né, no espelho. Quando a gente olhava pra parede, não aparecia nada. Meu pai, na época, ele era obreiro da Igreja Universal. E começou a orar. Aí quando ele acabou de orar, eu lembro que eu fiquei de olho aberto, eu era nova. Eu fiquei de olho aberto, aí automaticamente essa caveira, ela foi sumindo do reflexo da parede. Ela foi sumindo aos poucos. E esse aí foi um dos relatos que aconteceu nessa casa da minha avó. Esse relato que eu vou contar aqui também aconteceu lá nesse quintal de família lá, do relato anterior. Fica em Confidência, né? Quem mora em Austin, Nova Iguaçu, assim, vai saber mais ou menos onde fica. Onde é, assim, o local. Lá é como eu tinha dito no relato anterior, quintal de família e tal. A gente ficou morando na casa da minha avó por uns 8 meses, assim, por aí, né? Enquanto a nossa casa estava em reforma. Na época que a gente morava lá, aconteceu várias coisas sinistras dentro daquela casa, né? Porque minha avó, ela sempre gostou da religião do candomblé, da umbanda, assim. E isso foi muito presente dentro da casa dela, porque ela sempre vivia chamando essas coisas e tal. Sempre fazia várias simpatias, várias coisas assim dentro da casa dela. Então aquilo dali era muito presente, então pra ela aquilo era normal. Quando a gente foi morar lá, ficou sendo um cotidiano. Teve um certo dia, nessa casa da minha avó, só tinha o quarto, né? A sala, o corredor, assim, no corredor tinha um banheiro e a cozinha. Eu e minhas irmãs, a gente dormia na sala, meu pai e minha mãe dormiam no quarto. Teve um dia que a gente estava dormindo na sala, aí nós três estávamos dormindo e eu e minha irmã mais velha, eu e minha irmã Verônica, né, no caso, a gente pegou e escutamos um barulho de criança dentro de casa. Aí a gente acordou e olhou assim. Só que a luz da cozinha, ela dormia acesa, né? Aí a gente acordou com um barulho de criança correndo. Nisso que a gente acordou com aquele barulho de criança, a gente foi olhar, né? A gente olhou assim, porque da onde a gente estava dormindo, a gente conseguia ver assim um pedaço da cozinha. A gente viu uma sombra de criança. Viu sombra de criança. Só que quando a gente olhou assim aquela sombra, eu e minha irmã, a gente ficamos morrendo de medo de ir lá ver o que era. A gente pegou, cobriu a cabeça e voltou a dormir. Aí passou. Teve outro dia que, nesse dia, quem relatou foi a minha irmã, essa minha mesma irmã Verônica. Ela tava dormindo também e escutou umas criancinhas brincando de cirandinha, cantando ciranda, cirandinha. Ela falou que ela pegou e levantou e foi lá ver o que era. Nisso que ela foi lá ver o que era, não tinha nada na cozinha. Aí ela voltou a deitar de novo e só viu a sombra lá na cozinha, né? Aí ela falou que ficou assim, aí depois de um tempo parou. Ela nunca mais ouviu. E, tipo, essas coisas eram bem decorrentes lá nessa casa.
E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Inclusive, você pode fazer igual a Giovana, enviar o seu relato em áudio e ouvir a sua voz aqui no podcast. Não esqueça de informar se quer que mencione seu nome e cidade no relato. Entre para o grupo do Telegram e siga as redes sociais do podcast: Instagram, TikTok e YouTube. Todos os links estão aqui na descrição do episódio. Até a próxima quarta!